It, a Coisa é um dos maiores sucessos de Stephen King, o rei do terror, e o autor de livros como O Iluminado, Carrie a Estranha, e que também foram adaptados para os cinemas. E chegou aqui no nosso mês do terror, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para os próximos episódios sobre filmes e cinema. Fala comigo, eu sou Victor Alvino, ator e filmmaker, e ao meu lado está Leonardo Teixeira, cinéfilo, e hoje vamos falar dos maiores filmes da história do terror aí, do cinema, né? Vamos. It, capítulo 1, né? De 2017. Temos também o capítulo 2. Na verdade, essa acho que é a última releitura, né? A gente já tem um outro It que foi feito antes. Mas essa, pra mim, eu considero a melhor. A definitiva, né? Vamos dizer assim. E como você disse na abertura, de um dos mestres do terror, né? Stephen King, responsável pelo Iluminado, Carrie, Doutor Sono, It. Realmente o mestre do terror, né? Eu até já pensei em comprar o livro, mas, cara, é um bagulho bizarro, assim, são 1000 páginas. E então eu acabei desistindo. Mas estou satisfeito com os dois filmes. Acho que, pelo que eu já li, já pesquisei, são bem fiéis ao livro. É um filme assim que começou lá a produção lá nos anos de 2009, por ali, e que veio trocando ali na mão de produtora, veio trocando na mão de diretores, né? E é o que você falou, esse diretor que pegou pra poder fazer, botar a mão na massa ali, ele tentou fazer o mais fiel possível, né? Tanto é que quando o próprio autor, né, o Stephen King, ele foi lá assistir e ele falou, cara, gostei muito da versão que vocês fizeram, ficou bem fiel, ficou muito satisfeito com o resultado e até a equipe da produção ficou muito feliz, né, dele ter curtido, porque é um selo de aprovação ali, você ser aprovado pelo próprio autor do livro, né, é muito importante, realmente. E só pra gente se situar, essa parte 1 e parte 2 que o Léo falou, é o quê? O livro é um livro só, It, e aí o primeiro ato ali do livro, né, digamos assim, a primeira parte do livro eles fizeram eles quando os personagens são pequenos, né, são crianças, e o segundo filme que foi lançado depois, o capítulo 2, é quando eles já são adultos, né? Eu queria elogiar aqui esse filme, porque esse é um terror clássico, né? Que a gente falou de outros aqui que eram mais um terror psicológico. Esse é um terror clássico, aquele que dá susto, aquele que tem um vilão completamente assustador, que dependendo aí da sua, né, sua emoção na hora, você pode até, né, sonhar, ficar um pouco perturbado ali com as coisas que aparecem. E, cara, pra mim é um dos piores tipos de terror, porque é aquele terror que o cara cresce em cima dos seus maiores medos, né? Então, seu pior inimigo é você mesmo, né? E você tem que saber que aquilo ali não é real. É o que torna ele mais assustador. Pra mim, o Fred Krueger é o assassino, assim, né? É o vilão mais assustador de todos, porque pô, o cara tá no teu sonho. Então, assim, não tem como se defender, entendeu? E o It, né? O Pennywise, que é o nome do palhaço ali, né? Que é o nome do personagem. Mais ou menos ali semelhante, né? Então, é o pior tipo de vilão que existe. Eles até fazem uma homenagem, né? A gente vai falar disso mais pra frente, numa das cenas lá, que remete, né, à Hora do Pesadelo ali, né, também, do Fred. Tem homenagem deles no cartaz ali do filme. Tem uma cena lá pra frente, quando eles estão passando por um cinema, tá lá em cartaz A Hora do Pesadelo, né? Eles vão homenageando vários filmes ali desse estilo, que deve ser um dos filmes também favoritos do diretor. Então, tem vários easter eggs ao longo do filme. Quer falar da sinopse do filme? It, a Coisa, conta a história de um grupo de crianças, né? São 7 amigos que moram na cidade de Derry e que são assombrados por uma figura, que é o Pennywise, né? Esse tão temido palhaço, e eles têm que se juntar ali para poder tentar combatê-lo, né? Ao longo do tempo eles vão entendendo do que se trata e ver que é uma questão muito mais antiga do que eles achavam, né? E, cara, é muito maneiro porque desde que a gente começou a fazer esse canal, eu presto muita atenção no início dos filmes. Estão virando minha parte favorita, assim, porque, tipo, você gostar do finalzinho lá, né, com thriller ali, ação, é fácil, né? Mas o início, a construção dos personagens é muito interessante no filme, né? Que você vê ali o Clube dos Perdedores, né? Que é como eles mesmos se chamam. Você vê que eles têm um grupinho ali de 5 e aí eles vão meio que adicionando os outros dois e adiciona a Beverly, né? E você vê como que eles vão se juntando por causa do medo dos valentões, né? Dos bullies e do It, né? E do Pennywise. E meio que tudo começa com a morte do irmão do Billy, né? Que acho que talvez o personagem principal ali. E essa cena já é bem assustadora, cara. Dá um certo medo, né? Quando ele aparece assim, abre aquela boca ali com 500 dentes. E você já fica assim em choque, né? E depois o It, né, como você disse na história, é um fenômeno que meio que acontece a cada 27 anos. Crianças da cidade vão desaparecendo, né?
e ele reaparece 27 anos depois. Então, quando acaba o primeiro filme, você já sabe que vai ter o segundo, né? Porque ele não foi morto e ele volta ali quando eles estão todos com 40 anos, né? Cara, a parte 2 é com vários atores, assim, mega famosos, né? Tem o Sim. James McAvoy, tem o Bill Hader, que é um cara que faz muita comédia. Nesse ele faz um dramão, um terror, né? A Jessica Chastain. O próprio It, né? É o Bill Skarsgård também, que é, tipo, um ator bem famoso. E a família dele, por si só, já todos os atores são bem-sucedidos e são grandes atores, né? Fazem grandes interpretações também. O pai é famoso, os irmãos são famosos, né? Que aquela boquinha que ele faz, é o ator mesmo que faz. Não é nenhum efeito, maquiagem, nada, nem nada. Até ele já foi em, tipo, programa de auditório, assim, e os apresentadores pediam pra ele fazer, faz então aqui. E ele fazendo assim, sem nada, já ficava com medo, sabe? Assim, E os cara, olhos também, É, porque na leitura do roteiro, o diretor queria que os olhos se movessem para direções distintas, né? Então, aquela primeira cena que a gente falou aí anteriormente, que é quando o George, o irmão do personagem principal, é sequestrado, ele é morto, né, na verdade. Um olho dele vai em direção ao personagem do George e o outro olho vai em direção à câmera, né? Pra dar essa impressão de que tanto a vítima ali, o personagem, tá sendo ameaçado, quanto nós, espectadores, estamos sendo ameaçados também, né? Então você tá sendo atingido por aquele olhar também do Pennywise ali, né? isso acontece realmente, né? E eu acho que o grande mérito também é que o segundo filme, os atores mais velhos, eles são muito parecidos com eles criança. Tanto fisicamente quanto de personalidade, sabe? A atuação é muito parecida. Então, e isso é muito difícil de conseguir fazer, né? Das crianças, acho que o principal ali é o Finn Wolfhard, né? Que ficou conhecido aí pelo Stranger Things, dos atores mirins ali, é o mais famoso. Mas todos eles ali, todos os 7, estão muito bem, né? É o que você falou, né? O elenco todo tá muito bem redondinho, né? Tu vê que a interação das crianças é muito maneira mesmo. E eles chegaram até a passar por um laboratório que a gente fala como ator, né? O laboratório é o quê? Você fica um tempo imerso, passando por umas experiências pra você se adequar, ter as vivências, entender mais a lógica do personagem, né? Então eles ficaram 2 semanas ali juntos, convivendo pra poder criar essa conexão, criar essa química, entender um pouco mais sobre os anos 70, 80, entender todo esse contexto. Então tu vê que isso realmente, o trabalho dos atores e o trabalho do diretor ficaram evidentes na tela, né, Léo? Cara, e você vê que quando um filme de terror ele é bem feito, é uma fórmula de você fazer fortuna, né? Por exemplo, esse filme aqui, que é recente, né? Tipo, 2017, tem tanto tempo. O orçamento já é de 40 milhões e a bilheteria foi de 700, quase 20 vezes mais, né? Você vê que era um livro bastante conhecido e fizeram um filme que, pô, foi definitivo. Levou o livro a audiências assim que jamais iriam ler, né, um livro de terror, algo assim. E foi esse sucesso todo. E ele chegou até a passar, assim, se o Exorcista não fosse feito o cálculo pensando na inflação e tudo mais, essa seria a maior bilheteria de terror, né, do mundo, assim. Então, pra tu ver como é que foi bem feito, né, como é que foi bem elaborado, tanto trabalho de escrita, direção, atuação, pra poder alcançar esse patamar, né. Pra você, qual é o ponto alto do filme? Cara, o ponto alto acho que realmente é essa história, né? É o que você falou de ter o trabalho de desenvolvimento de cada personagem. Porque assim, o Pennywise ele aparece de diferentes formas, de diferentes partes, diferentes jeitos ao longo do filme pra cada um. Então você entende a motivação de cada personagem, você entende o passado, você entende os problemas, as dores de cada um ali. O irmão morreu, o outro já não tem uma boa relação com a mãe, então tu vai entendendo ali cada questão, cada dor que cada um passa, e a gente vai entendendo isso, vai tendo essa conexão, vai tendo essa simpatia por cada um dos personagens. Isso faz com que a construção da química entre o espectador e o personagem seja maior, né? Porque a gente vai entendendo as motivações, vai entendendo todos os detalhes, e vai se aproximando, vai gostando mais. É diferente de outros filmes que a gente já falou aqui, que isso não é bem trabalhado e fica uma parada muito superficial e a gente não se encanta tanto pelo filme, não se encanta tanto pelo personagem. Pode ser um filme de 2 horas que a gente não vai se importar tanto, sabe? Diferente desse daqui, que é o It, que tudo isso é muito bem feito, então a gente vai entendendo as pequenas esferas ali, as pequenas bolhas de cada um, e quando eles se juntam como os 7 amigos, né? O clube lá dos perdedores, o clube dos otários, como foi falado aqui na dublagem brasileira, você entende ali por que eles estão se ajudando, diferentes pontos de vista, mas cada um ali afetado de diferentes formas,
formas e isso faz com que eles se apoiem. Isso tudo é muito importante. Acho que isso, pra mim, o ponto alto da história ali é a relação dos amigos, né? Lembra muito o filme de anos 80, né? Tipo, os Goonies, que tinha muito disso, né? E é até umas das referências ali do diretor, ele quis trazer essa questão dessa narrativa de filmes dos anos 80, né? De amigos, né? De crianças amigas ali. E conseguiu fazer isso, muita sabedoria e muita desenvoltura, né? Até eu pensei na hora, mas depois eu mudei um pouco a opinião. Aquela velha coisa de filme de terror, né? Você vê assim, olha pra trás, o cara tá atrás de você, né? E com eles é a mesma coisa, eles sabem que tem um palhaço que tá causando todos os problemas e eles resolvem ir atrás e enfrentar o cara só eles, né? Tipo, 7 crianças. Assim, pô, isso não faz sentido, né? Foge, vai pra outra cidade, chamam alguém mais velho, mas depois você para pra pensar que ninguém ia acreditar neles, né? Ninguém ia acreditar que existia sei lá, um ser, um espírito que estava atazanando eles, e quem estava sofrendo na pele eram eles, né? Eles que estavam sofrendo com aquelas alucinações, e não só alucinações, porque as pessoas morriam de verdade. Elas eram aparecidas, né? Mas que a gente sabe que eram mortas. E cada vez ele ia ficando mais forte. Nos primeiros atos ali, quando ele vai aparecendo um pouquinho, parece que é só pra assustar, né? Um pouco, cada um. Mas depois você vê que ele vai pra, né, realmente pegar eles e matar, devorar, né? Levar lá pro poço dele. Até faz um certo sentido, né? Eles tentarem resolver isso com as próprias mãos. Aí, tanto é que uma cena lá que o pai da menina aparece, ela fala, cara, você não tá vendo? Ele, não tô vendo. Até um dos outros amigos também, tem hora que eles falam e eles não acreditam uns nos outros, né? Até eles realmente encararem essa figura do Pennywise, né? E depois eu fui entender melhor, assim, que na verdade ele não matava logo de cara, ele ficava meio que cozinhando, entre aspas, as crianças nesse sentido de só assustá-las, mas não fazer nada, porque ele se alimentava, como a gente falou aqui anteriormente, desse medo, né? Quanto mais as crianças tivessem medo, melhor ficaria a satisfação dele, né? Na presa ali. Ia prolongando, né? A vida útil ali, entre aspas, da vítima, né? E é um filme pesado, né, cara? Porque, apesar de ter crianças e tal, tem uma parte ali até um pouco cômica, né? Uma das crianças é meio piadistazinha, assim, né? Aquele tiozão. Mas, assim, é um filme pesado. A própria relação das crianças com as famílias, né? Igual você falou, e entre eles brigam. E a história do Pennywise, né? E de tudo que aconteceu nos outros anos. É bem pesado. O segundo também, acho que até mais. Até a grande diferença que eu vi do livro pro filme é que eu acho que o Stephen King tava meio louco na droga lá, escrevendo o livro. No final ali, depois que eles meio que derrotam, né, o palhaço, tem uma cena lá que eles, em vez de... No filme é um pacto de sangue, né? Mas no livro é meio que todos eles ficam com a Beverly lá, com a única menina, assim, tipo, um negócio muito estranho. E isso eles não poderiam botar, senão teria que ser tipo, mais de 18 anos e tal, então eles deram uma segurada e muito bem feito, né? Isso aí foi uma escolha do diretor mesmo, porque antes no roteiro anterior, que tinha sido escrito pelo outro diretor, em conjunto com outros roteiristas, né? Ele tinha deixado essa parte da adaptação do livro, né? E esse diretor novo aí, que foi o diretor que dirigiu o filme, falou, não, cara, essa parte aqui é nada a ver, botar isso. E ele retirou do roteiro. Tá fiel às outras partes, mas essa parte ele retirou, que é o que tu falou. Ficaria nada a ver, né? Primeiro pros atores e também pra própria história ali. Teria que aumentar a classificação etária e tudo mais, né? O próprio Stephen King meio que se arrependeu já, ele já falou depois, né, o livro é de 86, ele falou que era uma outra época, não sei o que, e as coisas eram mais aceitas, ele falou que não tinha... No esquema que tava no livro ali, dava pra entender, mas que, assim, realmente ele acha que hoje em dia ele acha que foi desnecessário, né? Outro ponto que eu gostaria de levantar, tem boas músicas durante o filme, principalmente toca The Cure, então a trilha sonora também ele tá de parabéns. E é um filme de 2 horas, mas que passa rápido, né? Ele tem um bom corte, uma boa montagem, né? É bem dinâmico, por mais que ele costure todas as histórias, né? E você também tem um pouco do histórico ali da figura do Pennywise, que é o que tu falou dos 27 anos e tudo mais, mas eu não fico na parada monótona e tal. É maneiro, porque também não é aquele filme que é o que você falou, apesar dos sustos, né? Aquele filme que fica forçando a barra, toda hora tá escuro, do nada, não tem essas paradas, né? Do jumpscare, né? Não tem essas coisas assim. Então, a passada dele é muito bacana mesmo. Eu acho que ele é construído assim, né? No início ele é mais devagar para você conhecer os personagens e aí vai aumentando e no final também tem o que a gente quer ver, tem toda a ação, tem aquele final ali, né? Aquele plot twist e tudo. Então ele entrega o que ele se propõe a entregar, né? E é maneiro porque a gente vai descobrindo várias coisas. Depois eu tava vendo aqui também que a figura do Pennywise, ele não é uma figura espiritual, assim, né? É uma parada mais cósmica, é como se ele fosse um ser cósmico, né? Uma das figuras lá que não chegaram a abordar isso no filme, mas tem no livro, né? Que é da
tartaruga que fez a criação do universo, né, que é mais antiga que o universo. O Pennywise é o destruidor, né? Então ele se alimenta desse medo, que é o que a gente falou. Por que que ele tem essa questão das crianças, né? Ele tem essa questão das crianças porque a criança, o medo dela, entre aspas, é mais palpável, digamos assim, né? Uma parada mais física, né? Enquanto a gente que é adulto tem medo de solidão, medo de uma conta pra pagar, alguma coisa do gênero. Uma criança não, ela já tem medo de um fantasma, já tem medo de um zumbi, alguma coisa do gênero, né? Então por isso que ele preferia as crianças, né? Porque é mais fácil de botar medo, né? Enquanto a figura do palhaço era mais pra remeter assim, passar uma confiança pra criança, dela se aproximar dele e ele conseguir impor o medo depois e botar lá pro esgoto, né? Pra onde ele consumia ali a alma, a energia da criança, né? Ótima explicação. Outro detalhe é que o filme, tanto 1 quanto 2, são filmados aqui no Canadá. Então fica essa curiosidade aí. Tá pronto então para as suas considerações finais e nota? Bom, minhas considerações finais é que é um ótimo filme, é o que a gente conversou aí mesmo, de ser um filme muito bem trabalhado, a montagem é ótima, o jeito que o diretor dirigiu tanto as crianças quanto o ator principal ali do Pennywise, né, da figura do Pennywise, foi muito bem feito também, né? Uma das questões até que é engraçado é que as crianças falaram que não ia ter medo do palhaço, não ia ter medo do personagem ali, né? Porque o que acontece? Quando o ator tava no personagem, o diretor preferiu separá-lo das crianças. Então, as crianças começaram a gravar muitas partes que não precisava do palhaço, não precisava do Pennywise. Eles foram adiantando as gravações, ele meio que chegou da metade pro final ali da gravação, né, das tomadas e tudo mais. E aí, o diretor tinha advertido as crianças que, pô, a figura dele tava bem bizarra, bem monstruosa mesmo, e eles falaram, não, a gente não vai levar susto não. Só que aí, depois, na primeira cena que eles foram gravar, o ator tava tão encarnado ali na figura que ele botou tanto medo nas crianças que uma delas começou a chorar de verdade, e aí depois ele teve que dar uma pausa ali nas gravações, trocar uma ideia com elas, falar, não, cara, isso aqui é tudo brincadeira, tudo mais. Então, pra tu ver como é que tava até no set, tava um ambiente descontraído, que eu digo no sentido de tá tudo bem integrado ali, mas também passar isso até pros próprios atores, né? Toda a construção do filme, dos personagens, a escrita, o roteiro, a direção, tá ótimo, então eu vou dar 5 pra esse filme, acho que é um ótimo filme de terror aí, no nosso mês do terror. Pra você, Léo, quais são as suas considerações e a sua nota aí? Acho que é um ótimo filme, como você disse, aí, um dos melhores do terror pro nosso primeiro mês do terror. Concordo, acho que é bem montado, tem aquelas questões ali, né? Aquele balãozinho vermelho, algumas figuras que são mais icônicas, assim, que você associa ao filme, né? O casaquinho amarelo do George, o óculos lá do Rich. Gostei muito da atuação do Pennywise, do Bill Skarsgård. Ele tá bem assustador. Eu vou ficar com 4.6. Acho um bom filme. Gosto mais ainda do segundo. Teremos que falar aqui em algum momento também. Acho que sobre o It, acho que a gente falou tudo, ponto alto. Filme sem muitos defeitos ali, bem feito. E se preparem pra semana que vem, que vamos fechar o mês do terror com chave de ouro. Será um clássico aí, um clássico do terror. Acho que eu vou assistir esse filme um sábado de manhã, entendeu? Bem de boa, assim, não ter nenhum problema. Boa, Léo, boa. E quais são as nossas indicações aí da semana, em primeiro lugar aqui? Acho que não tem como ser diferente, não. Acho que os outros dois que a gente falou, em cima pode ser os Jogos Mortais 10, embaixo Ninguém Vai Te Salvar. Então é isso, muito obrigado. Até a próxima semana. Valeu.